Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Remanescente, povo santo de Israel, amém? Escolhidos do Senhor, glória a Jesus. Hoje é Atos 3. Se fosse você, hoje abri aí comigo, amém? Glória a Deus. Um dia sacudido, recalcado, transbordante da presença gloriosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Abra. Shalom, Cleide. Shalom, Sueli. Empório, Alba. Simone, Sueli. Mari, Selma. Priscila, Tânia, minha querida, Karina, Ione, Lai, sejam todos bem-vindos, amém? É uma palavra poderosa para o seu coração hoje. Glória a Jesus. Obrigada, Nani. Outra espada. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Um dia recalcado, sacudido, transbordante, amém? Na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. A vozinha não veio hoje não, né, amor? Hoje não. A vozinha não apareceu aqui ainda não. Milagre, né, amor? Hoje ela vai viajar. É que ela vai viajar Ela hoje. Vai embora hoje. Ela não vai pra casa dela, vai pra casa da outra filha dela, né? Que ela tá aqui com a minha mãe, né? E aí ela não apareceu aqui ainda não. Ela não apareceu aqui hoje não. Ela tá cansada, né, amor? Tadinha. Ela tá meio gripada. Ela tá meio gripada também. Shalom, Emily. Shalom, shalom, shalom. Então, gente, ela chegou dia... Que dia que ela chegou aqui, amor? Dia 24. Ela vai ficar aqui quase 10 dias, né? Aí agora ela vai pra casa da outra filha dela, que é em Ribeirão... Como que é? São José do Rio Preto. É em São José do Rio Preto, tá, né? Uhum. Agora ela vai pra casa da outra filha dela em São José do Rio Preto. Ela tá dormindo, hoje ela não acordou. Hoje ela não acordou. Abra comigo em Atos 3, tá? Ok? Gente, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês estão orando? Vocês estão fazendo 5 minutos de oração? Pra quem nunca orou, é 5. Pra quem já tava nos 20, nos 40, eu só quero saber se você tá mantendo aí sua vida de oração. Tá? Ore. Se você não fez sua tenda, põe um tapetinho lá, faz seu cantinho, mas ore, amém? Ore todos os dias. Ah, mas eu já oro na madrugada. Depois da oração na madrugada, se você faz o seu tempo de devocional com Deus, é você e Deus, amém? Tá? Eu lembro que eu falei pra vocês que a oração é a ágape. E o que é a oração ágape? É a oração que você está ali amando Deus. Não é uma oração, como que eu posso dizer para você, uma oração egoísta. É uma oração onde você está ali, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te preciso, Senhor, eu te anelo, eu te espero. Amém? Ó, tem gente que já está orando na sua tenda. Eu ainda não fiz a minha tenda, porque... Todos os cômodos da minha casa estão ocupados de gente. Até a sala, né, amor? Até a sala está ocupada, todos os cômodos. Então eu tô orando. Eu gosto de orar olhando pro céu, né? Então todo dia eu tô pondo uma cadeira aqui fora, eu tô olhando pro céu e tô orando ali fora. Tá? A hora que termina a live aqui é o meu tempo de oração. Tá? Glória a Jesus. Mas é muito importante a gente ter esse tempo, tá? Esse tempo de oração, esse tempo
que a gente tá falando com Deus, tá? Mas, gente, não inventa desculpa. Ah, não, você tem que estar orando todo dia. Se não, o lugarzinho não tá indo do jeito que você quer, um conselho pra vocês. Um caderno pra você anotar o que Deus tá falando com você, tá? É interessante, um caderno pra você usar esse ano. Aí coloca lá, caderno de revelação, tudo, né? Coloca lá o caderno. O que Deus falou com você? É muito importante. Ah, Deus falou comigo tal coisa, tá? Certo? Ontem eu orei na natureza. Ontem o Júnior orou na natureza. Exatamente, não tem justificativa, gente. Não tem desculpa. Quem é bom de desculpa é Satanás. Esse caderno, gente, pode ser qualquer caderno. Eu ganhei, gente, um caderno. Tá escrito A Tenda de Davi. Amanhã eu vou trazer. Amanhã não. Tem que ser amanhã, porque eu não sei nem onde tá. Tem que procurar. Glória a Deus. Já fiz meu mural dos sonhos. Ó, gente, eu fico muito feliz, tá? De ver vocês progredindo assim. Ó. Abra comigo em Atos capítulo 3. Mas antes nós vamos orar. Amigo Espírito Santo, vem sobre nós como um vento impetuoso. Espírito Santo, nós te amamos tanto, precisamos tanto de ti. Marek electio marasai. Dagiai shekanto nalabakanto robelegai. Amigo Espírito Santo, vem como uma chuva, como uma neblina. Vem, Espírito Santo, e derrama aqui um alimento precioso para nós, porque nós estamos famintos, nós estamos muito famintos. Obrigada, amigo Espírito Santo, por nos suprir, por estar conosco, por nos despertar para essa oração da madrugada. Eu sei, Espírito Santo, que não é fácil acordar todos os dias esse horário, mas eu sei que o Senhor tem trago sustento para nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, não é fácil acordar de madrugada, né? Hoje foi um dia muito difícil para mim acordar de madrugada. Mas eu acordei. Hoje eu acordei assim, sabe? Demorei a fazer o download. Abra comigo agora, amém? Em Atos 3, tá? Antes de nós começarmos a ler Atos 3, eu preciso dizer para você que Atos, tá? A história, o que vai falar ali em Atos 3 é em Jerusalém, tá? O acontecimento, a relatação desse acontecimento é 33 a 34 anos depois de Cristo. Então é assim que Jesus, né, sobe aos céus, tá? Os eventos principais que vai acontecer em Atos 3 é Pedro e João no templo, né? Eles vão ali no templo. Ali vai acontecer a cura de um coxo, tá? A reação vai se... Vou trocar de internet. Vamos ver se melhorou agora, tá? Então, voltando aqui, tá? Vamos lá. Os eventos principais que vai acontecer, tá? Em Atos 3 é Pedro e João no templo, a cura de um coxo, certo? O povo vai, né, ter uma reação muito impactante vendo ali, né, Pedro, e ali ele vai aproveitar para pregar sobre o Messias, certo? E aí Pedro chama todos ali ao arrependimento, tá? Então é isso que acontece ali em Atos 3, certo? Eles começam a manifestar o poder que há no nome do Senhor Jesus, ok? Certo? Voltou agora, né? Então, Atos 3, tá? Tá acontecendo em Jerusalém, no templo, tá? No templo, centro, num templo onde eles, né, eram bem religiosos ali naquela tradição judaica. E ali acontece na época de 33, a história que está sendo relatada, ela acontece entre 33 a 34 anos depois de Cristo, né? Então foi assim que Jesus subiu aos céus, tá? Uma coisa que vocês precisam saber, quando fala ali que Pedro e João no templo, eles estão na hora nona. A hora nona, ela é 15 horas da tarde, tá? 3 horas, presta atenção agora, eu quero que você anota. 3 horas é um portal, é um horário de milagres.
Então, se você quer um milagre para uma cura, para algo, horário poderoso para orar por cura, por coisas, por milagres, tá? É às 15 horas. A hora nona representa às 15 horas, certo? Ok? Então, o primeiro milagre, a vozinha acordou. O primeiro milagre após o Pentecostes é esse, tá? Que é relatado na Bíblia, o primeiro milagre após o Pentecostes, que acontece ali, né? Na entrada do templo, chamada Porta Formosa, certo? Ok? Vou fazer uma live dos horários para orar para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a leitura do nosso texto, amém? Atos capítulo 3. Pedro cura um mendigo aleijado. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Bom dia, princesinha de Jesus. Acordou? Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem olhou e fixou os olhos neles, esperando receber alguma esmola. E Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era mesmo o mendigo que tantas vezes tinha visto na Porta Formosa. E ficaram perplexos, admirados, e correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastavam deles. Pedro anuncia as boas novas no templo. Muitas vezes Deus vai dar para nós sinais e maravilhas para trazer chamar a atenção, tá? Então, muitas vezes Deus traz sinais e maravilhas no local para chamar a atenção, para a gente ter a oportunidade de evangelizar com mais amplitude. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão: Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo, Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus curou diante dos seus olhos. Irmãos, eu sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. A pregação, o ide do Senhor sempre foi chamar as pessoas ao arrependimento. E queridos, eu vou falar algo para vocês. Você que talvez está começando uma célula, não massageia o ego das pessoas.
você precisa confrontar o pecado. Porque é só falando que é pecado que as pessoas vão se arrepender e deixar o pecado para viver com Cristo. Ah, mas esse evangelho as pessoas não gostam. Mas Jesus disse: a porta é estreita e o caminho para permanecer na porta estreita é difícil. A porta ela é estreita e Jesus disse que poucos iriam passar por ela. E agora, queridos, não só a porta é estreita, mas o caminho para chegar e passar por a porta estreita, ele é extremamente difícil, tá? Então não pregue um evangelho da hipergraça para massagear ego, porque desde que das primeiras pregações de impacto, que foi a de Pedro, após o Pentecoste, foi uma pregação que arrependa-se, João Batista, arrependa-se do seu pecado. E o que é pecado? O pecado é fornicação, é vício, é glutonaria. Então você precisa saber o que é pecado, para você confrontar as pessoas, amém? Se você está na posição de anunciar o evangelho, você tem que falar o que é pecado. Não massageie o ego de ninguém, tá? Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação. E Ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés diz: o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvido a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que estava acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados, ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele enviou primeiro a vocês, o povo de Israel. Então, a partir do momento da ressurreição de Cristo Jesus, o anunciar das boas novas, o que é as boas novas? Olha, o Filho de Deus veio, morreu, ressuscitou e ele vai voltar. E você precisa se arrepender, aceitar, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus para você ser salvo e receber o dom da dádiva do Espírito Santo. Esse primeiro id é para o povo de Israel. Depois há um segundo id que é para fora de Israel, aonde nós vamos ver Paulo, Timóteo, Lucas, o médico e tantos outros discípulos, ok? Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele enviou primeiro a vocês, povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos, tá? Queridos, o mecanismo do evangelho primeiro, a pessoa ela precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se arrepender de todo o seu pecado, tá? E viver esse processo de transformação. Agora como? Buscando o Senhor de todo o seu coração. E aí, eu quero já pegar gancho, amanhã nós vamos ler o capítulo 4, tá? Quero pegar gancho o quê? Quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, haverá uma transformação que vai acontecer nos 3 campos, tá? 3 esferas, que é corpo, alma e espírito. Então abra comigo agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. E eu vou dizer hoje para você como que nós precisamos organizar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para estar, conservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, o tema da live de hoje é alimentando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, organizando, Então é sobre essas 3 estruturas, tá? Abra 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E esse em tudo é o que caracteriza
o que o ser humano está composto. Em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Então nós estamos falando de corpo, de alma e de espírito. Então você que é meu aluno das antigas, ou você que é alguém que me acompanha há muito tempo, sabe, né, sobre corpo, sobre alma e sobre espírito. Sabe ou não sabe? Então vamos lá, se você não sabe, eu preciso dizer para você, nós não somos um corpo e não somos um espírito, mas nós vivemos dentro de um corpo. Esse corpo aqui, ele é um objeto, um templo, a qual nós habitamos dentro dele durante o nosso processo, a qual nós estamos aqui nessa dimensão física. Mas nós não somos esse corpo, porque um dia esse corpo vai para o pó da terra, tá? E aí nós só moramos dentro desse corpo. Então nós nascemos nesse corpo e morremos, tá? Mas nós somos eternos. A nossa alma, ela é espiritual e, o nosso espírito também. Então nós vivemos dentro de um corpo. E Deus soprou em nós o fôlego da vida, que é o Espírito dele. Nós não estamos falando do Espírito Santo, mas um compartimento espiritual, certo? Então nós temos dentro de nós 3 compartimentos: corpo, alma e espírito. Dentro da alma, nós somos uma alma vivente, tá? É o Ruá, exatamente. Então nós somos uma alma vivente. Dentro da nossa alma vivente está os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas vontades, a nossa mente, tá? A nossa mente racional, tá? A nossa mente reptiliana, que é aquela mente, não é nem nosso instinto reptiliano. O que é isso, o instinto reptiliano? É o instinto de defesa, de sobrevivência, é aquele instinto que... Você entende? Então nós temos aí vários instintos dentro, né, dessa alma e desse corpo, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês. O nosso corpo, ele tem vários sistemas, sistema fisiológico, né? Tem o sistema renal, sistema circulatório, sistema linfático, muitos sistemas dentro do nosso corpo. E o nosso corpo, ele é o templo aonde essa alma e esse espírito hoje estão habitando, tá? Você é uma alma vivendo dentro de um corpo e tem um espírito onde você tem vida espiritual com Deus, tá? É um pedacinho de Deus dentro de você, ok? Então agora eu preciso que você entenda. O nosso corpo, ele precisa de manutenção, ele precisa de alimento. Então nós precisamos tomar café da manhã, almoçar, jantar, não sei que você esteja de jejum, mas esse corpo ele precisa se alimentar, certo? Esse corpo precisa de higiene pessoal. Esse corpo precisa o quê? De você ter um asseio, se cuidar melhor, passar um creme no rosto. Você precisa cuidar desse corpo, porque esse corpo é o templo do Senhor. Esse corpo é aonde o Espírito Santo está habitando, tá? Então a gente vê, por exemplo, um mendigo que está lá na rua, que não toma banho, não tem asseio, é uma pessoa que não cuida do templo, né? Que não se importa. Então, eu quero trazer hoje para você que nós precisamos estar com alinhamento no corpo, na alma e no espírito. E uma das coisas que eu falei com o apóstolo esse ano, eu quero fazer um propósito de ir na academia, de fazer exercício, tá? Porque é algo que eu falho demais, sou muito preguiçosa, tá? Mas isso vai mudar no nome de Jesus. Então, assim que a minha família, né, não estiver mais aqui, eu quero já começar a correr ou ir na academia, certo? Então, é esse cuidado com o corpo. O pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso. Então, queridos, eu vou dar uma deixa para você. Em vez de talvez ficar... Eu sei que você vai fazer muitos propósitos, sem açúcar, sem glúten, talvez, mas faz um propósito de fazer exercício 5 vezes na semana, pelo menos. É muito 5 vezes a semana, então 3 vezes na semana, certo? Faz um propósito de se cuidar melhor, de se cuidar mais, de ser mais uma pessoa que cuida mais da sua aparência, tá? Que isso realmente é importante.
ok? Então, o nosso corpo, ele precisa estar da melhor manutenção aos seus dentes, melhor manutenção à sua higiene corporal, dá melhor manutenção ao que você está comendo. Então para de comer porcaria e começa a comer coisas que são mais saudáveis. Então nós precisamos começar a cuidar e a começar a fazer exercício e a começar a tomar talvez vitaminas. Então você precisa check-up na saúde, tá? Então nós precisamos muito fazer, né? Sempre um check-up na saúde, cuidar da nossa saúde. Agora recentemente eu tomei remédio para verme, o Júnior também tomou. E você faz isso, você toma remédio de verme, você se cuida, você presta atenção na sua saúde, pegou sua carteirinha de vacinação, levou no posto, viu se tá tudo certo, tá precisando de alguma coisa. Então, essas são cuidados com o nosso corpo, que são muito importantes, amém? Nós precisamos muito ter um cuidado com o corpo, cuidado, né, com como que nós estamos cuidando. Isso vai envolver a higiene pessoal, a alimentação, os exercícios, ok? O cuidado, né, em questão de vitaminas, de ingestão de coisas que vão te dar mais ânimo, mais vida. Então nós precisamos, tá, estar com esse cuidado, porque o nosso corpo ele eu não sei aonde, eu acho que eu não sei quem falou, mas é um evangelista ou um pastor que morreu muito novo, e ele disse assim que ele tinha uma mensagem, mas o cavalo, acho que morreu. O cavaleiro, né, que ia levar a mensagem, não aguentou, que é o corpo, né? Então, o que eu quero dizer para você é, nós precisamos, tá? Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos aumentar o nosso nível de consciência, de ter uma alimentação saudável, de começar a fazer um exercício, de começar a ir no médico e ver o que tá precisando, tá faltando alguma vacina, toma, tá precisando de tomar algum suplemento vitamínico, toma. Então nós precisamos começar a cuidar do nosso organismo, tá? E quando nós cuidamos do nosso corpo, as outras coisas começam também a fluir melhor, como a nossa mente, como o nosso sono e tantas outras áreas da nossa vida, ok? Então o pastor Luciano, o cavalo morreu, ele já poderia levar, exatamente. Então é uma frase, né, sobre não dar manutenção ao corpo, não cuidar do corpo, e, ou seja, podia ter vivido tanto tempo aqui, mas não viveu porque não cuidou do corpo, tá? Deus deu uma mensagem, mas o cavalo não conseguiu entregar, é forte. Então, aí lógico, né, como que fala? É um exemplo, tá? Então nós precisamos muito cuidar do nosso corpo. Fala aqui pra mim nos comentários, como que você cuida do seu corpo? Como que você cuida? Então, mesmo que você não por exemplo, uma pessoa vaidosa, eu perdi a minha vaidade, mas querido, o mínimo você tem que fazer, que é tomar um bom banho, que é se cuidar das suas unhas, cuidar da sua arcária dentária, escovando bem os dentes, passando fio dental, certo? Então você precisa cuidar melhor do seu cabelo, cuidar melhor, sei lá, tá faltando talvez vitamina, talvez tem que tomar um remédio de verme. Então você precisa talvez fazer um check-up, um exame de sangue, talvez tenha uma anemia que tem que ser cuidada aí com ferro, certo? Então, e tomar água, suplementação. Então você precisa, tá? Você precisa, ok? Muito, tá? De cuidar do seu corpo. O corpo é o templo, certo? Então você precisa, porque quanto mais você cuidar do seu corpo, mais você tem probabilidade de viver mais, elevar mais o evangelho e espalhar mais a palavra de Deus, ok? Então, esses seriam o quê? Os cuidados com o nosso corpo físico, e nós moramos nesse corpo. Então nós temos que cuidar bem dele, tá? Muito bem do nosso corpo. Agora, que tipo de cuidado que nós temos que ter com a nossa alma? E a nossa alma é onde está os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa mente consciente, inconsciente, subconsciente. É onde está a nossa forma de pensamento, raciocínio, nossa lógica. É onde é o seu eu que desde pequeno aprendeu lá na primeira série. Tá tudo armazenado, tá? Tá tudo armazenado aí dentro. Tudo
tudo tá armazenado aí dentro. Tudo, tá? Tudo tá bem armazenado aí dentro. Então, que tipo de cuidado a gente tem que ter com a nossa alma? Nós precisamos, tá? Cuidar da nossa alma. Primeira coisa é sair do pecado, lógico. Sair do pecado, ter uma renovação de mente. É o que você tá fazendo todos os dias, certo? Então, conforme você vai encher o seu espírito, também vai trazer um impacto na sua alma. Então, tudo que você enche no espírito acaba reverberando na alma e trazendo transformação, te incomodando a sair do pecado. Mas nós temos coisas que são específicas da nossa alma. Então, por exemplo, quando você organiza a sua casa tá limpa, há uma satisfação, há uma plenitude, e você fala assim, a sua alma fica satisfeita, pelo menos a minha fica, né? Você tem... Então, organizar suas coisas, né? Deixar as coisas organizadas, ter um tempo lá de comunhão com irmãos. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um almoço, esses dias, né? Eu fiz almoço aqui para o pastor Felipe, pastora Ed, né? As crianças, eles vieram, então tempo de comunhão, tempo de estar conversando o dia inteiro e ficar ali comendo, tomando um cafezinho. Então isso é o que alimenta a nossa alma, certo? Agora eu vou viajar com meu pai, porque tô com todos os meus irmãos, nós vamos fazer uma viagem com meu pai, toda a família. Então isso alimenta a minha alma, alimenta o meu, ou seja, o amor, a plenitude de estar em família. Igual ontem eu estava assistindo com a vozinha The Chosen ali na sala. Então, é essas coisas que alimentam a nossa alma. Então, por exemplo, o fato de você organizar algo, o fato de você... Então, deixa eu explicar algo para você, uma dica para você. Você que às vezes está com a mente bagunçada, com a mente assim toda atordoada. Coloca a sua casa em ordem, tira tudo que não presta, tudo que está quebrado, tudo que está velho. Organiza as gavetas, dá uma faxina. Só de você conseguir organizar o espaço da sua casa, a sua alma começa a ser organizada. As suas ideias começam a ser organizadas. Querido, como é tremendo isso, tá? A partir do momento que você começa a organizar a sua vida, gavetas, coisas, tira o que não presta, joga fora. A sua alma, ela começa a sofrer esse processo. E isso é maravilhoso, tá? Então, uma das formas de nós alimentarmos a nossa alma também é lendo um livro, tá? Passando tempo com a nossa família, fazendo talvez uma comida, aprendendo algo novo, ok? Então a nossa mente, ela é onde está tudo, né? Todo o nosso ser, em questão de pensamento, em desejo, em vontade, certo? Então comece a alimentar a sua alma com alimentos bons, ok? Olha aqui, ó, jogaram 3 sacos de lixo fora, é tremendo, gente. Então, exatamente isso. Pega tudo que não presta e joga fora. Pega tudo que você não usa mais e joga fora. Entendeu? Então, faz aí uma boa faxina, organiza a sua casa, limpa melhor esse ambiente, porque vai trazer plenitude na sua alma, vai trazer organização na sua mente, você vai conseguir organizar mais as ideias, você vai conseguir ser mais produtivo. Queridos, a gente é muito mais produtivo num ambiente organizado do que num ambiente bagunçado e sujo, certo? Então, há várias formas de nós alimentarmos a nossa alma, estando com pessoas, tendo comunhão com a nossa família, fazendo uma viagem. Então, o que alimenta a nossa alma? É esse tipo de plenitude. Agora, o que é tóxico à nossa alma? Fofoca, conversa, maledicência, murmuração, o pecado. Então a gente tem que tirar o que é tóxico, tirar aquilo que, igual eu falei ontem para vocês, a escravidão emocional. A escravidão emocional é um processo que acontece na alma, tá? Então quando você aprende a não ser mais escravo emocional, você é livre, ok? Então você precisa o quê? Começar a escolher bom alimento para você pôr para dentro da sua alma, certo? Então não é gostoso você sentar com uma pessoa que tem conversas, que eu falo assim, de boas perspectivas, uma pessoa que fala de futuro, uma pessoa que fala de algo bom. Gente, é tão bom quando você senta com alguém que não tá falando mal do outro, ou não tá se comparando, ou não tá murmurando. Isso é maravilhoso. Então a nossa alma, ela se alimenta de coisas que vão trazer para ela crescimento, que vão aumentar o intelecto, que vão aumentar o que? Essa plenitude. Então, tudo que for produtivo, tudo que é bom,
tudo que traz bom fruto alimenta a nossa alma. Até mesmo uma organização de uma casa, organização talvez lá do seu escritório. Então nós precisamos começar a ser o quê? Mais organizados, né? Então tudo isso nos ajuda. Fazer uma comida para quem você tá ali na sala assistindo um filme com seu esposo, a casa toda organizada, isso é plenitude. Deixa eu ver. Voltou, gente? Deu uma cortadinha aqui rapidinha, mas voltou. O ambiente, olha só, o Denner falou, o ambiente muda a frequência. Falou tudo. Quando nós estamos numa casa limpa, cheirosa, nós temos uma ambiência de produtividade, uma ambiência de limpeza. E eu vou falar uma coisa para você. Quem habita em lugar sujo e bagunçado é demônio. É o espírito de preguiça, de procrastinação. Então um servo de Deus e uma serva de Deus tem que manter a sua casa limpa, suas gavetas organizadas, porque a nossa casa, eu já vi vários reels aqui no Instagram, falando que a nossa casa é um reflexo da nossa alma. A nossa casa é um reflexo de como está a sua alma. Aí eu pergunto para você, como que está a sua casa? Se eu chegar na sua casa e abrir as gavetas, se eu chegar na sua casa e abrir o guarda-roupa, como está a sua alma? Então a nossa casa é um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Então é exatamente por isso que nós temos que zelar, nós temos que cuidar, tá? O Paulo Vieira que fala, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Tudo. Gente, outra dica que eu vou dar pra você. O carro também denuncia como você está. Como que tá o seu carro? Também denuncia como está a sua alma. Porque o carro também, tá? É um reflexo de como tá a sua alma. Deixa eu dar uma dica pra você. O copo que tiver lascado, tá quebrado, até é perigoso cortar a boca, joga fora. Tá lá quebrado, não serve mais, joga fora, tá? Então, dá uma organizada, tira da sua casa, não usa essa roupa. Dá pra alguém, se a roupa tá boa, dá pra alguém. Então você precisa o quê? Tira da sua casa aquilo que tá só ocupando espaço. E você já não usa, já não tem serventia, amém? Então nós precisamos cuidar da nossa alma. Outra coisa, além de ter um ambiente saudável, é estar em ambiente saudável com pessoas saudáveis. Cara, imagina você ficar com pessoas que só falam coisas pesadas, que só falam de tragédia. É tão bom você estar ali numa roda, rindo, dando risada, conversando, brincando. Isso alimenta a nossa alma de forma positiva. A nossa alma, ela vai se alimentar de coisas que são seculares, como, por exemplo, você ir lá no cinema com... Não, lógico, talvez você vai ver um filme cristão, tá? Né? Mas, por exemplo, você vai lá no cinema com a sua família, você vai no shopping, dar uma volta. É um rolê secular, vamos dizer assim, mas é algo que está preenchendo a sua alma, certo? Mas você também pode preencher sua alma, tá? Também se alimentando de Cristo, se alimentando, né, de coisas espirituais, também vai ter um impacto na sua alma. E esse impacto sempre vai te levar para um lugar de transformação, ok? De transformação. Então, conta aqui agora no chat para mim, como que você alimenta a sua alma? O que você gosta de fazer? Qual que é o seu hobby, tá? Eu amo viajar. Então, toda vez que eu tô viajando, eu tô alimentando minha alma. Toda vez que eu gosto também de sair, né? Igual minha família agora tá aqui, eles vão... Então, todo dia eles vão pra algum lugar, né? Quando eu posso, eu vou com eles, certo? Então, tudo isso, queridos, alimenta a nossa alma. Estar em família, certo? Fazer um curso novo, ler um livro novo, certo? Aprender algo novo, desenvolver uma receita. Então, correr, fazer exercício, também alimenta a nossa alma, tá? Então, por exemplo, você vai lá fazer um exercício, fazer crochê, fazer bordado. Você vai lá fazer um exercício na esteira, 1 hora. Aí você coloca um podcast lá para você escutar. Então, você tá ali você tá exercitando o seu corpo e alimentando sua alma. E se for espiritual, você tá alimentando a sua alma e o seu espírito. Amém? Então, é dessa forma, ó, correr, caminhada na praia,
viajar, comer uma boa comida, estudar, exercícios. Tudo isso, gente, alimenta a nossa alma. Tudo isso. Uma coisa que alimenta muito a minha alma, eu e o apóstolo, a gente gosta muito de conversar. Agora a gente tá conversando, né? A gente conversa sobre, vamos viajar para tal lugar, isso e aquilo. Nós começamos a idealizar o nosso futuro, falar do que a gente planeja. Então, planejar o futuro com alguém que você ama. Então, você tá ali com o seu, né, varão, sua varoa, o seu cônjuge. E você, né, se é namorado, talvez está planejando casamento. Né? Se é noivo, já está planejando o futuro, filhos. Né? Então, tudo isso alimenta a nossa alma. E eu vou dar uma dica para vocês. Você e o seu cônjuge, comece a falar do futuro. Comece a falar de coisas que vocês querem fazer juntos. Porque isso vai começar a manifestar o quê? Vai começar a manifestar um desejo ainda maior e vai começar a criar forma aquilo que às vezes só está no âmbito espiritual, ok? Tomar café com as amigas, fazer um café em casa. Gente, tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é tremendo. Cozinhar, fazer uma receita. Amém? Glória a Jesus. Tudo isso é poderoso. Ok? Ir na academia, maratonar os vídeos da posta. Amém? Então você está alimentando o seu corpo e o seu espírito. Amém? Glória a Jesus. Tá? Então é assim que a gente alimenta a nossa alma. Tá? Então, fazer uma mesa posta. É tremendo, tá? Planejar algo. Gente, tudo que você planeja tá alimentando a sua alma, ok? Todo planejamento, isso é maravilhoso, tá? Igual eu tô aqui com a minha veinha, todo dia. Vó, ó, ela quer... Fala shalom pra vozinha. Shalom, shalom. Glória de Deus. Tomando o que? Chimarrãozinho. Tomando chimarrãozinho. Viu que bonitinha a minha veinha? Então a vozinha tá aqui. Então esse tempo que eu tô com a vozinha, eu tô alimentando minha alma. Porque aí eu fico com ela, onde tá deitada no colo dela, e eu fico lá cheirando ela. Já foi umas 3, 4 noites que eu chamei ela pra dormir na minha cama, comigo e com o Júnior, e ela deita ali, eu fico ali cheirando ela. Então isso aí alimenta a minha alma, porque é o tempo que eu tenho de passar com a vozinha, entendeu? Porque a vozinha sabe, a minha vida é corrida. Então, eu fiz questão de trazer a vozinha e a minha tia que cuida dela para passar o Natal comigo. Por quê? Porque pra mim faz toda a diferença, né? É o tempo que eu quero aproveitar com a minha vozinha, né? Enquanto ela tá aqui, enquanto eu posso estar com ela. Então, é tempo de qualidade. Então, isso alimenta a minha alma, né? Então, tô aqui com meus irmãos, igual minha mãe fez ontem, né? Caldo de mocotó. Então... Outra coisa, gente, que eu quero dar de dica pra vocês. Quando os de vocês estiver aí, fiquem com eles 100%. Dão atenção, fica ali 100% com eles, né? Aproveitem, né? Isso, ok? Isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso, ok? Agora, como que nós vamos alimentar o nosso espírito? Exatamente o que vocês estão fazendo. Só de você estar nessa live... Vocês estão alimentando o espírito de vocês na oração da madrugada, assistir uma pregação, a gente leu a palavra. Então, tudo que é de cunho espiritual alimenta o nosso espírito, traz, né, fortalece o nosso espírito. E quanto mais você alimenta o teu espírito, mais ele governa sobre você. E quanto mais o seu espírito governa, mais a sua alma se submete à vontade de Deus. Porque a nossa alma, o instinto dela é pecaminoso. Então, quanto mais você se alimenta de Deus, mais a sua alma sofre o processo de transformação. Quanto mais você vê pregação, mais a sua alma é levada para um lugar de ser esmagada, de se passar pela prensa. Certo? Então, por exemplo, você viu lá uma pregação e aí descobriu um monte de pecado que você está cometendo, e aí você fala, eu não vou fazer mais isso porque agora eu sei que isso é pecado e que aquilo outro. Então é exatamente sobre isso, tá? Que eu quero que você aprenda, que eu quero que você entenda. Então continue alimentando o seu espírito, tá? Porque no alimentar o seu espírito vai ocorrer a transformação na sua alma. O problema de pessoas que aceitam Jesus,
é que elas aceitam Jesus, mas elas continuam pecando, porque elas não se alimentam espiritualmente. Então, eu quero agora que você imagine assim. Imagina que dentro de nós tem um balão branquinho, assim, bem murchinho, e um balão grande, vermelho, que é a alma. Então, quando nós nos convertemos, esse balão branquinho, ele tem que inflar, crescer, e esse, que é a alma, ele tem que diminuir. E por quê? É a nossa vontade, é o nosso desejo carnal, é nossos pecados, ele tem que diminuir, e o nosso espírito tem que crescer em autoridade, na presença de Deus. Então, se nós não fazemos esse processo, e esse processo só é feito na alimentação espiritual, é vendo pregação, é jejuando, é orando, é lendo a palavra, é assistindo coisas que vão edificar. Então nós só vamos viver esse processo onde o nosso espírito vai governar sobre a alma se nós nos submetermos a buscar Deus. Por isso que muita gente se converteu, mas continua fornicando, continua bebendo, continua isso, continua aquilo outro. Então não tem transformação mesmo, não tem ruptura. Então, não vai conseguir viver uma experiência sobrenatural. Porque a pessoa que vive uma experiência sobrenatural é a pessoa que está buscando Jesus. É a pessoa que está ali, sedenta, com fome. Então, queridos, o nosso espírito, ele é alimentado pela presença de Deus, que pode estar na leitura da palavra, na pregação, no louvor, tá? Na oração da madrugada, você está ali, o teu espírito ali está sendo alimentado, tá? A tua vida está sendo alcançada por aquela oração. Certo? Então isso é extremamente importante. Então todo alimento espiritual também gera um impacto significativo na nossa alma, tá? Aí por isso que você vê, igual o Ronan tá falando, tem gente que fala assim, aí o fulano lá, já foi batizado, 3 meses, já foi batizado com o Espírito Santo, tá pregando, tá louvando, e eu tô aqui 20 anos, mas por quê? Essa pessoa se converteu, mas continua no pecado. Esse novo convertido, ele se converteu, mas ele largou o pecado, ele começou a buscar, ele teve fome, ele teve sede, ele começou a escutar a ministração, ele quer mais, ele começou a ler a Bíblia. E tem pessoas que tá 20 anos na igreja e nunca leu a Bíblia inteira. Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja, nunca se submeteu a escutar a voz do Espírito Santo. Então, queridos, sabe essa fome de Deus que você não aguenta lavar uma louça sem escutar uma pregação? Você não aguenta limpar uma casa sem fazer É essa fome de Deus. Então, alimente o espírito que está com fome. Alimente o seu espírito porque ele está com fome. Então, quando o nosso espírito está com fome, ele está crescendo. E conforme ele cresce, isso vai incomodando a alma, vai confrontando a alma, vai esmagando. A alma é passada na prensa. E aí o Espírito Santo vai começar a falar, Larissa, não fala mais isso. Gente, eu fiz o jejum de 7 dias. Eu tive uma transformação radical. Uma transformação radical. Se você quer transformar, se você quer uma transformação radical na fala, faça um jejum de silêncio de 7 dias. Você vai refletir sobre qualquer tipo de coisa. Você vai entrar num nível de santidade que você não está imaginando, tá? Então, a nossa carne é levada às vezes a julgar, a falar mal, a comparar. Você faz um jejum de 7 dias, você não consegue mais. Há um peso muito, é tremendo, vocês não têm noção. Mas isso é o quê? É doutrinar a alma, porque é a alma que tem esse instinto, certo? Fica 7 dias sem falar e busca Deus esses 7 dias, né? Vendo pregação. Então foi uma das coisas assim radicais que aconteceu. Então eu não consigo mais conversar coisas banais, enfim, tá? É um jejum de silêncio. Eu fiquei 7 dias sem falar nada. Né, amor? Foi 7 dias que eu fiquei em silêncio. É terrível os 2 primeiros dias. Sua alma parece que vai morrer. Porque ela tá ali ruminando. Então, o órgão mais difícil de conter é o que? A língua, tá? Então, gente, nosso espírito, ele precisa estar sendo alimentado todos os dias. Gente, silêncio total, eu não falei 7 dias, eu não pronunciei palavras 7 dias, tá? Tanto é que quem me acompanha sabe que pessoas fizeram live pra mim, eu não orei de madrugada. Quem me acompanha sabe que
Eu terceirizei aquilo que eu faço, certo? Eu não falei nem com o apóstolo, de jeito nenhum. E, gente, foi algo assim poderoso, algo assim que mudou minha mentalidade, foi maravilhoso, trouxe um nível de santidade, nossa, algo muito poderoso, tá? Então, não adianta você querer crescer na presença de Deus sem se alimentar de Deus. E o alimento de Deus é a Bíblia, é a oração, é colocar uma ministração. Então, enquanto você faz... Deixa eu dar uma dica pra você. Enquanto você faz algo secular, tá arrumando sua casa, tá indo trabalhar, tá no seu escritório, às vezes tá fazendo uma coisa manual, mecânica, que não precisa de atenção, assim, né? Então, coloca ali um podcast cristão, coloca ali um testemunho, coloca ali uma pregação. Por quê? Você vai estar, tá? Nesse momento. Você vai estar nesse momento alimentando o seu espírito, tá? Sair da futilidade é isso também, certo? E sair de coisas que roubam o seu tempo, tá? E uma coisa que eu sempre falo pra você, quem que é o ladrão do seu tempo? Queridos, tem gente que pensa que dinheiro é a coisa mais valiosa do mundo. Não é dinheiro, é o seu tempo. Você é dono do seu tempo? Você manda no seu tempo? Você tem liberdade no seu tempo? Ou você tem que dar o seu tempo todo dia? Ou você consome o seu tempo em rede social todo dia? Quem que é o dono, quem que é o ladrão de tempo da sua vida? Amém? É igual, ó, eu vou passar roupa agora assistindo o apóstolo. Amém, glória a Deus, tá edificando o espírito e tá trabalhando. Mas podia estar lá vendo rios, podia estar lá vendo um monte de coiseira, podia estar vendo série, podia estar vendo um monte de coiseira que não ia trazer frutificação. Amém? Então, gente, é assim, tá? Que você vai vencer. É organizando esses 3 compartimentos: corpo, alma e espírito. Amém? Então você precisa hoje, faz uma folhinha, volta essa live de novo e coloca, tá? No meu corpo eu preciso fazer exercício físico, preciso me alimentar melhor, preciso parar de tomar refrigerante, vou fazer um propósito. Por que fazer um propósito é interessante? Porque talvez se você falar de boca que isso vai sair do refrigerante, você não sai. Mas quando você se compromete com Deus, a coisa é diferente. A coisa é muito diferente, ok? Então você precisa, tá? Aprender, ok? Aprender a se comprometer com você mesmo para ter esse tipo de transformação. Vou me comprometer comigo, vou me comprometer com Deus. Eu quero ser transformado, eu quero organizar minha mente, a minha alma, o meu corpo, eu quero. Amém? E a procrastinação, você só vai vencer ela. Agora, o problema do procrastinador é que ele quer começar tudo de uma vez. Queridos, não funciona dessa forma, tá? Então, para de procrastinar. Começando a executar tarefas, pequenas tarefas. Então não queira fazer tudo de uma vez, que você vai ficar estafado, frustrado, cansado, mas vai executando. Hoje você fez uma tarefa, amanhã você fez 2, amanhã você vai aumentando, tá? Mas vai mantendo essa frequência, amém? Certo? Glória a Jesus. Gente, nos meus 7 dias de silêncio, presta atenção. Eu não orei verbalmente, eu só orei em pensamento. E aí eu tinha muita necessidade, então eu peguei um bloco de nota no meu celular e eu escrevi a minha oração, tá? Pra mim era mais fácil assim. Muito difícil não poder falar, tá? Então eu tentei escrever no meu bloco de nota do celular a minha oração, ok? Assim pra mim ficou um pouco mais fácil, tá? Mas eu não falei, eu não verbalizei, certo? Ok? E é dessa forma que você vai vencer, tá? Então, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos, tá? Nos organizar e nos alimentar. Então, veja aí o que precisa ser organizado. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Se você já conseguir organizar a sua vida, a sua alma começa a ter mais propósito, a ter mais direção. Você começa, queridos, então você já entreguei para você o ouro, amém?
Que o seu dia seja um dia abençoado, um dia sobrenatural. Vem para a oração da madrugada. Está sendo sobrenatural. 1 Tessalonicenses 5:23. Está sendo sobrenatural a oração da madrugada. É às 2h45 da manhã. Para participar tem que estar lá no grupo. E para você que é novo por aqui, tá? Eu estou abençoando nesses 7 primeiros dias com 7 conteúdos meus. Tá lá dentro de um grupo chamado 7 dias de primícia. Eu estou entregando para você um ouro, 7 conteúdos. Cada conteúdo tem 5, 6 horas, tá, de aula. Aproveite. São conteúdos maravilhosos ali. Cura da alma, restauração da área financeira, sexual. Então aproveite, é gratuito. É uma oferta de primícia que eu estou fazendo. São 7 produtos que eu estou te abençoando durante esses 7 dias do ano. Então, para você, tá, desfrutar desse conteúdo, é só entrar no grupo. Eu vou postar nos stories aqui agora, assim que terminar a live. Você baixa o Telegram, entra lá e desfruta. Quando você entrar, tem lá um monte de gente entrou. Aí, lá na barra de cima tá lá, clique aqui 2 vezes. Você vai clicar 1, 2 e aí ele já sobe para onde está o conteúdo. Amém? Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe de forma sobrenatural.